Quem é que nunca deu uma emperrada ali quando o assunto é planejamento? A gente ficar assim, meu Deus, por onde eu vou começar? No vídeo de hoje eu vou simplificar o assunto planejamento e vou te mostrar 5 passos para você fazer o planejamento anual do seu consultório, da sua clínica, do seu estúdio de pilates e até se você atende a domicílio. Eu sou Luciana Ramos, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, onde eu ajudo você, profissional da saúde, a desenvolver a sua carreira e o seu negócio, e toda semana tem vídeo novo liberado aqui para você, então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também para você começar esse desenvolvimento profissional. Bom, por que é tão importante a gente fazer planejamento anual? O objetivo do planejamento, o objetivo assim mais simples, a definição que mais simples é que eu mais gosto também, é conduzir você, a sua carreira, o seu negócio de um ponto A para um ponto B. Então, por exemplo, se você quer ter mais pacientes, você tem o número de pacientes hoje. Se você quer ter mais pacientes, você tem o ponto A, onde você está hoje. Você quer ter mais pacientes, a gente vai te levar para o ponto B. Se você quer abrir um consultório, você hoje não tem o seu consultório e você está nesse ponto A. Se você quer abrir o seu consultório, você quer ir aqui para o ponto B. Então esse é o objetivo mais simples, mais básico, mais primordial do planejamento. Ele guia o seu ano. O que você vai fazer durante o ano para que você saia do estado, da situação onde você está hoje, para você ir para uma situação B, tá? Então isso é super importante. Independente, a gente não tá aqui falando se a situação é boa ou ruim, porque isso a gente não leva em conta quando a gente faz o planejamento. É você que vai decidir, tá? Mas o objetivo do planejamento é conduzir você, o seu negócio, do ponto A para um ponto B. Qual é o primeiro passo que a gente vai trabalhar no planejamento? Primeiro passo é você definir a sua meta crucialmente importante, tá? Que a gente chama de MCI. Eu recomendo que você defina apenas uma meta, que você tenha apenas uma meta quando você faça o seu planejamento, tá? E qual a meta crucialmente importante que eu recomendo? Claro que você pode definir a meta que você quiser, mas aqui eu tô dando a minha recomendação, tá? Eu recomendo que você tenha uma meta de faturamento. Por quê? Porque a meta de faturamento, ela é tangível, ela representa um estado, um ponto A para o ponto B que a gente quer ir. Ela, inversamente também, ela representa o número de pacientes que a gente vai aumentando. Por quê? Porque está atrelado ao faturamento. E é uma meta muito interessante quando a gente fala desenvolvimento de negócio, principalmente. Então, quando no seu consultório, se você, obviamente, faturou um ano, você fechou o ano com faturamento de 120 mil e no outro ano você fechou com faturamento de 180 mil, claro que você teve um crescimento. Se você faturou menos, você teve alguma coisa aí que prejudicou o seu desenvolvimento, a gente tenta entender por quê. Então o faturamento, para mim, é uma das melhores métricas e metas que a gente pode trabalhar quando a gente faz o planejamento. E por que a gente precisa só definir apenas uma meta? Porque foi feito um estudo mostrando que quando a gente tem mais do que 2 a 3 metas, a gente não realiza mais do que 2. Então não adianta você se entupir de meta, você colocar meta para tudo. Ah, eu quero meta para, sei lá, seja para postar no Instagram, vou colocar uma meta para eu postar todo dia no Instagram, vou colocar uma meta para aumentar o meu faturamento, vou colocar uma meta para melhorar a fidelização, vou colocar uma meta para mudar o consultório, sei lá. Não adianta. Sabe o que acontece? Você vai ficar perdido e você não vai fazer nada. Eu teve um ano que, sem saber, né? Depois que eu fui estudar sobre planejamento, que eu descobri essa questão desse número de metas. E aí teve um ano que, curiosamente, eu tracei 11 metas. Não foi nem sobre negócio, não. Foi sobre minha vida pessoal, né? Ah, eu quero fazer atividade física todo dia, eu quero meditar, eu quero comer, sei lá, 5 frutas por dia. Aí botamos um monte de coisa assim, né? Aí eu fui lá contar quantas metas eu realizei. Uma, e olhe lá, tá? Tipo assim, porque eu fui muito assim, né? Tipo assim, eu não vou me arrasar tanto, eu vou colocar essa aqui como ok, né? E não foi lá assim, tipo, não, essa aqui realmente eu fiz. Por quê? Quando a gente se sobrecarrega, a gente acaba não fazendo nada. Então é muito melhor que você tenha só uma meta de faturamento para tipo ser a sua meta estrela guia, né? A North Star Metric, e você conduz ali aquele caminho, porque você aumentando seu faturamento, obviamente que você vai ter tido mais pacientes, que você vai ter melhorado a fidelização, entende?
Então, isso tudo vai acabar se refletindo no seu faturamento. Então, por isso que eu gosto e recomendo a meta de faturamento, tá? Segundo passo, você vai definir a sua meta realista. O que você vai fazer agora? Você vai analisar o seu fluxo de caixa do ano anterior, tá? Então, se a gente está aqui, a gente está no final de 2020, você vai pegar o fluxo de caixa de 2020 e você vai ver o seu faturamento ao longo do ano. E aí, você vai fazer até... A gente está em novembro, dezembro aí, né? Mais ou menos, que eu tô gravando esse vídeo. Então, você vai pegar o faturamento anual total, tá? Já dá, no novembro, dezembro já tem... né, tipo 80, 90% do ano, então dá pra fazer super de boa. Você vai pegar o faturamento anual total e vai somar, tá? Soma o faturamento de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, somou, você vai ter um número do seu faturamento anual total. Depois, você vai ver qual é o seu potencial de crescimento baseado na sua capacidade de atendimento. Não adianta você falar assim, eu quero dobrar o meu faturamento. O seu negócio hoje, né? Qual é a taxa de ocupação dele? Quando eu falo taxa de ocupação, é o seguinte: quantos pacientes você tem hoje e quantos pacientes você comporta atender o máximo? Você tem que saber qual é o seu teto máximo de pacientes. Quanto você quer atender, o seu negócio comporta. Por quê? Porque o seu crescimento tem que ser realista. Não adianta a gente chutar a meta. Sabe? Não adianta falar assim, eu quero triplicar o meu faturamento se eu só consigo aumentar em 20% a minha capacidade, você já está muito perto do meu teto, entendeu? Então é esse cálculo que você vai precisar fazer. Você tem que ver quantos pacientes você atende hoje, tá? Digamos, você atende 50 pacientes. E quantos pacientes seu negócio comporta? Meu negócio comporta, sei lá, até 120. Opa, você tem aí um crescimento ainda mais do que 50%. Porque se hoje você tem 50 e você suporta atender 120, seu negócio comporta atender 120 pacientes, o que acontece? Você tem aí 70 novos pacientes para você ir atrás. Então você sabe, né, o seu teto máximo de pacientes e você sabe quantos pacientes você ainda pode atender e quantos pacientes você precisa conquistar se você quer atingir a sua agenda completa, se você quer atingir o seu teto máximo, a sua capacidade máxima de atendimento, tá? Então, baseado nisso, você vai definir o seu percentual de crescimento baseado na sua capacidade de atendimento. Então, eu vou dar um exemplo mais fácil, que fica muito fácil para fazer aqui. Digamos que você hoje tem 50 pacientes e seu negócio comporta 100. Então, você tem uma capacidade de crescimento de 50%. Só para ficar muito rápido a conta, tá? Então, você tem essa capacidade de 50%. Então, você pode aumentar o seu faturamento em 50%. Tá vendo como uma coisa bate com a outra? Então, você tem um planejamento muito mais realista. E aí não adianta a gente fazer um planejamento chutado, um planejamento sem um estudo, né, com uma boa gestão, porque planejamento tá dentro de gestão, tá? Se você não fizer esse estudo direitinho, você vai tipo assim, nossa, mas eu não cresço, eu não sei o que tá acontecendo, porque você precisa trabalhar com o número certo dentro do seu negócio, dentro da realidade do seu negócio, beleza? O passo número 3 é você pegar, então, essa sua capacidade máxima, onde você quer chegar, essa meta realista, e você vai repartir a sua meta. Então, digamos que você tenha faturado 100 mil, tá? E você quer aumentar em 50% o seu faturamento no próximo ano, beleza? Aí você quer aumentar em 50% o seu faturamento no próximo ano, beleza? Aumentou em 50% no próximo ano, qual vai ser a minha meta de faturamento? Então, a minha meta vai ser de 150 mil. Então, vai ser a minha meta de faturamento total. De 100, ponto A, eu vou para um faturamento de 150 mil. Beleza. No passo 3, a gente vai repartir a sua meta. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua meta de faturamento anual, os 150 mil, vou fazer aqui na calculadora junto com você, tá? E você vai dividir em 4 pedaços, em 4 trimestres. Então, a gente tem a meta de faturamento trimestral, que é uma meta de R$ 37.500, tá? Quando você reparte a sua meta por trimestre, você está pegando, né, 150 mil, que é a sua meta de faturamento pro próximo ano, baseado na sua realidade, tá? Uma situação hipotética que a gente criou. Você dividiu em 4, beleza? Então, eu tenho uma meta trimestral de 37.500 para bater.
Quando você reparte para o trimestre, você terá porções iguais. Então você tem que bater no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Eu tenho que bater 37.500, abril, maio e junho, 37.500, julho e agosto, né? Setembro, outubro. Tá, beleza. Trimestre tem que bater 37.500. Só que não significa que elas precisam ser iguais. Por quê? Aí entra um estudo bem forte de gestão, tá? Cada trimestre tem as suas particularidades e você tem que analisar pelo histórico do seu negócio onde você pode acelerar ou onde você vai ter que desacelerar. Então, por exemplo, eu sei que o meu primeiro trimestre é o trimestre mais forte para mim. Então, janeiro, fevereiro e março é onde assim o meu faturamento anual ele é muito mais alto do que nos outros meses. Janeiro, fevereiro e março são os meses onde eu tenho maior faturamento. Então, se eu sei que ali é o meu trimestre melhor, o que eu vou fazer? Eu vou potencializar dentro do meu planejamento aquele trimestre. Por quê? Porque eu sei que quando chega ali para janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, tá? O meu terceiro trimestre, o final do segundo para o início do terceiro trimestre, é onde eu tenho o meu menor faturamento. Então, talvez eu não vou conseguir bater os 37, numa situação hipotética, os 37.500 dentro daquele trimestre. Mas o primeiro trimestre, como é muito forte, eu vou conseguir aumentar. Então, eu sei que o primeiro trimestre é bom e vamos colocar, o segundo trimestre ele não é tão bom. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que potencializar aqui, porque eu sei que aqui vai ser mais fraco. Para esse aqui contrabalancear esse aqui, entendeu? Então, a gente divide o planejamento anual, a meta de faturamento anual, em 4 porções iguais. Mas, quando a gente vai planejando mais detalhadamente, pode não ser igual por conta de sazonalidade, por conta do seu histórico, por conta de N coisas que a gente tem que prever também no nosso planejamento, tá? Passo número 4 vai ser você otimizar a sua meta. O que você vai fazer? Você vai fracionar ainda mais a sua meta. Então, cada meta trimestral vai ser dividida por 3. Por quê? Porque dentro de cada trimestre a gente tem 3 meses e daí a gente tira uma meta de faturamento mensal. E aí você vai pegar essa meta de faturamento mensal. Aí, mesma coisa que eu acabei de explicar, você vai analisar se no mês vigente você vai precisar de mais ou de menos. Então, por exemplo, aí a gente consegue fazer um planejamento muito mais assertivo. Eu sei que o mês de julho é um dos meus piores meses do ano. Se eu sei que o meu mês de julho é um dos piores meses do ano, né, a gente tem uma meta trimestral de 37.500, dividido por 3, é uma meta mensal de 12.500 de faturamento. Se eu sei que julho é meu pior mês do ano, talvez eu não consiga bater os 12.500 mensal. Então, o que eu vou fazer? Lá em janeiro, eu vou fazer muito mais, o meu plano de ação, vou ter muito mais ação para eu conseguir superar os 12.500. Por quê? Em meses de alta, a gente tem que criar tipo uma gordura para meses de baixa, entendeu? Vai contrabalanceando. Por quê? A gente não vai ter um negócio, não é o faturamento bonitinho ali, 12.500, 12.500, 12.500. Não é assim que funciona, né? A gente tem uma oscilação ao longo do ano. Então, por isso que é importante a gente fazer planejamento, para a gente prever isso. Isso tá alinhado dentro do nosso planejamento para a gente não se frustrar. Tipo assim, eu não consegui bater a minha meta esse mês. Muitas vezes pode ser erro de planejamento. Por quê? Porque você não previu isso na hora que você fez o planejamento e principalmente, talvez você não tenha traçado o plano de ação de forma eficiente para superar meses bons, para esses meses bons segurarem meses que não vão ser tão bons, que é absolutamente normal. E o quinto passo que eu quero compartilhar com você nesse vídeo aqui é o seu plano de ação. Então, com a sua meta mensal, o que você vai fazer? Você vai listar de 3 a 5 ações que você vai fazer para você alcançar a sua meta mensal e monitorar diariamente seu progresso. Então, esse planejamento que a gente faz é muito legal. Por quê? Porque tem meses que eu sei que eu preciso trabalhar muito mais a atração. Então, por exemplo, se eu sei que o primeiro trimestre é muito forte para mim, esse primeiro trimestre, eu invisto muito em atração de novos pacientes. Por quê? Porque é bom. Então, esses meses eu tô preocupada em atrair novos pacientes e trabalhar muito, atender muito. E o mês que ele é menor,
Não adianta muitas vezes eu querer forçar uma atração se eu sei que para minha realidade, né, para a realidade da minha região, do meu nicho, do meu público-alvo, da sazonalidade, do meu histórico, eu sei que não vai ser tão bom. E aí eu não vou fazer nada? Não. Aí nesses meses talvez eu vou ter que trabalhar muito mais forte a fidelização. Por quê? Porque se eu sei que a entrada não é tão alta, se eu tiver uma saída alta, aí ferrou. Aí eu tenho uma queda muito grande, pode comprometer o meu ano todo, entendeu? Então, por isso que a gente fazer planejamento é tão importante, que a gente consegue entender como o nosso negócio se comporta e como, através dessa análise, a gente vai planejar e ter ações e estratégias através de um plano de ação personalizado para o nosso negócio, que vai fazer com que a gente siga aquele plano de ação e a gente fique mais tranquilo e sabendo exatamente como a gente tem que fazer ao longo do ano, tá bom? Então, ó, são 5 passos que você tem que aplicar já para você não ter surpresa ano que vem. Porque assim, claro que esse ano a gente sabia que ninguém poderia prever que a gente ia ficar trancado dentro de casa, sem poder sair, esse filme de ficção científica louco que a gente, né, viveu aí em 2020. Só que se a gente não tiver um planejamento, aí sim que a gente vai ficar muito mais desmotivado, muito mais perdido, muito mais desorientado, sem saber o que fazer. Então, o planejamento, ele é super importante. Às vezes a gente não consegue prever uma coisa assim, tão fora da curva, né? Tão um cisne negro que a gente chama, que foi o coronavírus. Mas outras coisas a gente tem que ter a capacidade de prever quando a gente faz o planejamento. Então, isso é muito importante. Como é que você prevê isso, tá? Dentro do meu curso de planejamento, eu ensino quais são as ferramentas que você vai utilizar para você prever coisas internas e coisas externas que podem acontecer para o seu negócio, tá? Como é que você vai planejar e principalmente como você vai executar. Porque o curso de planejamento que eu tenho, o planejamento anual, do planejamento à execução, eu me preocupei muito em você não fazer somente o seu planejamento, mas você ter ações, você traçar todo o seu plano de ação, né? Eu te dou lá o material bonitinho para você só completar, colocar na parede e executar, para exatamente o planejamento virar um instrumento motivador e orientador da sua execução. Porque não adianta nada a gente ter um planejamento lindo se a gente não tira do papel e se a gente não sabe tirar do papel. Então, esse curso eu me preocupei muito em como você vai criar o seu plano de ação, como você vai fazer tudo bonitinho, tintim por tintim, o que eu tenho que fazer dentro do mês, o que eu tenho que fazer durante a semana, o que eu tenho que fazer a cada dia, eu tô fazendo, eu não tô fazendo, eu tô me cuidando, eu tô no caminho certo, né? Como é que, sei lá, se abril aconteceu alguma coisa, como é que eu faço pra, tipo, não sair da rota? Como é que eu faço se eu tiver que sair da rota para voltar? Então, tudo isso eu me preocupei em ter nesse curso de planejamento. Por quê? Porque a gente sabe que o planejamento no papel é um, na prática é outro, e é a prática que eu me importo muito. Então, você vai saber exatamente como planejar, como criar o seu plano de ação e principalmente como você vai corrigir esses desvios de rotas que são normais, que fazem parte da vida, tá bom? Então, o curso de planejamento tá com as matrículas abertas. Você pode clicar no link que tá aqui embaixo da descrição do vídeo. É um curso bem completo, focado, obviamente, em planejamento. São 6 módulos, 35 aulas, bem completinho, muito passo a passo, super explicadinho. A gente tem aula de revisão por módulo, a gente tem checklist de implementação por módulo. Então, terminou o módulo, o que você vai fazer, o que você tem que fazer, você vai saber exatamente o que, como, por que você está fazendo. Tem todo o material que eu já disponibilizo para você criar o seu planejamento, o seu plano de ação, para você já organizar tudo, para você começar 2020 com tudo, tá bom? Então clica aqui no link, vai ser um prazer ter você como meu aluno de planejamento e te espero pra gente planejar o seu 2020 juntos aí, você como meu aluno do curso de planejamento, e a gente ter um ano incrível. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!